Sejam bem-vindos, já tem gente aqui com a gente. Vamos lá, hoje nós vamos falar de empresas familiares. E para falar de empresas familiares, eu convidei o meu amigo Pedro Magiani, que é um grande business coach. Pedro, de onde você é, Pedro? Boa noite, Ana. Estou muito feliz de estar aqui com você. Eu sou de Santa Fé do Sul e ultimamente eu estou trabalhando com business coach, com algumas empresas, com pessoas também no coaching individual e muito feliz por trabalhar nessa área, Ana, porque a gente tem a certeza que a gente pode contribuir com as pessoas. E Com a certeza. contribuição que a gente faz com as empresas e com as pessoas é única. Hoje, no mundo atual, que a gente está falando de empresa 4.0, né? A 4.0 na era digital, então o capital maior de uma empresa são as pessoas. E algumas empresas que eu trabalho, eu acredito que a maioria delas está começando a compreender o valor de cada um, o valor de cada ser, o capital, o talento, né? Gerir os talentos é muito importante, segurar os seus talentos na empresa é muito importante também, porque muitos vão pelos custos, né? Treinar uma nova pessoa para sua empresa é caro. Hoje nós precisamos de eficiência nas empresas, independente do tamanho da empresa, precisamos ser eficientes, mas o principal é conseguir formar as pessoas, contribuir para a vida delas. E o que acontece? As pessoas contribuem de volta para a empresa, gerando empresas melhores, empresas mais eficientes, empresas com um clima organizacional melhor. E nós vamos falar sobre isso também. E quando a gente quer começar a investir em qualidade, investir em ter uma empresa melhor, a gente começa falando de conflitos. Pedro, antes de a gente entrar nesse assunto que é bem extenso, o que eu mais encontro é quando um empresário me chama para fazer um trabalho na empresa, a maioria deles se preocupa justamente com o valor que vai investir no funcionário, né? E vai investir no seu colaborador. E se esquece exatamente isso, né? E quando você investe na capacitação do seu colaborador, ele traz um retorno para você. E o que eu vejo é que muitos empresários veem isso como dificuldade, né? Ah, e se ele sair da minha empresa e eu tiver investido esse dinheiro nele, não é? Exatamente isso. É natural que as pessoas pensem assim, porque é cultural no nosso país. Então, se eu invisto nas pessoas, elas saem e eu tenho um dinheiro perdido nesse investimento. O que ocorre e o que eu vejo nas grandes empresas é que cada vez mais a pessoa quer continuar na empresa. E valorizando a pessoa, ele valoriza a empresa, ele cria dentro da empresa um pensamento diferenciado. A empresa começa a aparecer para os outros e gerar mais talentos, como uma empresa que traz uma qualidade de trabalho para os seus funcionários. A gente está falando muito isso. As empresas, maiores empresas, não estão falando mais nem em recursos humanos, estão falando em gestão de talentos, né? Os recursos humanos como uma parte da gestão de talento, que todos nós precisamos trazer essas boas pessoas para os nossos negócios e assim, com certeza, ter muito mais qualidade, principalmente o que as empresas precisam hoje, que é trabalhar mais, gastando menos. Então, todo investimento na pessoa que trabalha, no funcionário, ela reverte em qualidade para a empresa, reverte em menos desperdício
Quando fazemos entrevistas em empresas que investem em funcionários, os próprios funcionários já têm essa ideia de retrabalho, que o retrabalho é ruim, que o desperdício é ruim, e se a empresa ganha, todos ganham. É isso mesmo. E como o nosso assunto hoje é conflitos, quais os conflitos mais frequentes que você encontra nas empresas quando você chega para prestar uma consultoria? O maior conflito de todas as empresas, Ana, sem dúvida, é a comunicação. Na realidade, a falha na comunicação. Então, a maioria das empresas estão cheias de conflitos, cheias de problemas nos seus processos. E esses problemas nos processos nas empresas são devido à falha na comunicação. E é interessante que o entendimento da pessoa, do ser humano, nas revoluções antigas, né, na 1.0, 2.0, 3.0, não era tão relevante porque as pessoas eram tratadas como um simples objeto para a empresa descartável. E na revolução 4.0 digital, que é a revolução que nós temos agora, as empresas são parte, as pessoas são parte do capital da empresa. Então, a pessoa, como parte do capital da empresa, ela vai responder a tudo isso. E se a empresa não tiver uma boa comunicação entre si, ela vai gerar prejuízo. Independente do tamanho, viu, Ana? Não estamos falando Sim. aqui só de empresas grandes, mas pequenas e médias empresas que não conseguem deixar as coisas claras e passar a informação de maneira clara e positiva para que o outro entenda. Por exemplo, muito interessante quando uma empresa pede para a gente traçar o perfil comportamental das pessoas. Então, a gente tem os perfis de cada um tem uma maneira de entender, de compreender, e assim a gente vai acertando a comunicação. Então, por exemplo, no Coaching Assessment, a gente tem o executor, o comunicador, o planejador e o analista. Né? Eu faço também baseado na teoria de Ned Herman, que é o lobo, a águia, o gato e o tubarão. São a mesma coisa, só que muda de nome. E quando a gente compreende como é o perfil de cada um, nós conseguimos colocar uma comunicação de forma muito mais equalizada. E aí a gente não gera esses problemas de conflito de entendimento. Então, um perfil, por exemplo, de um tubarão, que é o executor, ele tende a ser uma pessoa que ela não espera, ela faz, ela age mais rápido. Já um perfil de um planejador, ou perfil do gato no Ned Herman, ela é uma pessoa que ela gosta de fazer com a equipe no tempo dela. Então, se a gente entende qual é o perfil da nossa pessoa que está conosco, a gente consegue comunicar com eles de uma forma muito melhor. E tem outra coisa também, e eu vou ficar um pouquinho mais nesse assunto da comunicação, que é importante. Sim. Que cada pessoa compreende o que a gente está falando de uma forma diferente. Então, quando a gente dá um curso de oratória, a gente tem que deixar com que as pessoas compreendam aquele que vai receber a mensagem. Então, eu preciso falar para a pessoa que é auditiva, eu preciso falar para a pessoa que é visual, eu preciso falar para a pessoa que é sinestésica e eu preciso falar com a pessoa que é digital. Quando a gente está numa palestra é mais fácil porque você já está com o roteiro preparado, né? Sabendo que tudo já vai ser falado para todos os tipos de pessoa. Mas na comunicação na empresa, você tem que saber a forma de comunicar. Porque tem gente que precisa fazer para aprender. Esse é o sinestésico. Tem gente que você precisa rezar uma missa, falar tudo certinho para ela. Ela precisa ouvir você falando, que é o auditivo. Tem o visual, que ele vai precisar que você mostre alguma coisa para ele. O visual precisa ver um esquema, precisa ver algo que ajude na compreensão. E a gente tem também o digital, que ele precisa, além
de ver, ele precisa fazer também. Então, quando você comunica de forma errada, o que acontece? Ele não Gera o entende. conflito. Exatamente isso. Pedro, Se eu vejo muito isso mesmo, também. Quando eu faço o atendimento sistêmico, né, com as empresas, e aí eu já noto também, porque aí eu trabalho com gestor também, assim como você, já noto ali também o quê? Uma grande dificuldade no próprio gestor de colocar para essas pessoas o que ele realmente quer, o que ele deseja, o que ele espera dos seus colaboradores. Muitas vezes o colaborador não sabe o que a empresa espera dele. E entra nessa questão toda que você explicou aí, né? Eles precisam de reuniões periódicas, eles precisam ser vistos, precisam ser compreendidos que eles não compreendem da mesma forma que o gestor. E é por isso que o gestor é gestor, por isso que as pessoas são colaboradoras, né? Porque senão todo mundo seria empresário. Exatamente isso. E você me lembrou de algo que as pequenas e médias empresas muitas vezes não prestam atenção e é muito importante. Por exemplo, ter metas e objetivos claros. Ter metas e objetivos claros para os seus colaboradores faz com que as pessoas entendam a direção que eles devem seguir. E o gestor nosso, nosso empresário, ele está sempre sufocado. E Sim, estando sempre sufocado, às vezes ele não consegue prestar a atenção necessária que os outros ainda não entenderam onde ele quer chegar. porque Então, ele pensa muito rápido, né, Pedro? exatamente, enquanto o colaborador está agindo, ele está pensando em tudo que ele tem que fazer, o que ele tem que pagar, os impostos que irão vencer, as contas, Sim. se tiver um aluguel, é um aluguel, se tiver o próprio o salário, né, do colaborador, que ele está pensando que tem que pagar. E às vezes isso tira o entendimento da meta e objetivo de aonde ele quer chegar. E aí o empresário fica estressado e sem tempo e sem entender por que as pessoas não caminham na mesma direção que ele. Mas cabe ao líder demonstrar a direção que tem que ser seguida. Então, precisa fazer esses momentos, igual a gente está aqui conversando com vocês, de reflexão sobre a sua própria liderança. Se essa liderança está sendo uma liderança que gera conflito, uma liderança autoritária, ou se é uma liderança resiliente e empática que vai gerar uma diminuição do conflito. Olha que Sim. interessante, que o nosso empresário, eu vou dizer aqui, Ana, são pessoas de raça, de força, porque ser empresário, eu também sou empresário, né? Que nós temos as nossas empresas para prestar a consultoria, e a gente sabe quanto é caro, quanto custa, e são pessoas de raça, de força para conseguir conquistar e almejar um objetivo. E isso tem que ser passado para os colaboradores. A hora que o colaborador entende, e entende isso, entende que está aplicando nele, o conflito em si começa a perder força, porque as pessoas começam a andar para o mesmo lado. Elas começam a entender um pouco mais a a liderança, né? A gente chama de liderança tóxica. Rapidinho entrar nesse ponto, em que o chefe dá um monte de ordem e as pessoas fingem que cumprem. E aí aquele chefe que não compreende, e eu estou falando chefe, não líder, né? Que não compreende Sim. da liderança em si, dá um monte de ordem e a empresa não anda, a empresa fica travada, fica cheia de conflitos, cheia de problemas, né? E aí a gente tem que entender que o líder tem que começar a ser um líder servidor. Não só aquele que manda, mas aquele que dá a ferramenta necessária para que o colaborador possa agir. Em contrapartida, ele vai receber também e poder cobrar mais do seu colaborador, gerando assim Exatamente. menos conflitos. Porque aí ele se torna um
líder, né? Ele vai liderar uma equipe, ele vai mostrar como se faz, como ele deseja que seja feito, e ele ainda vai proporcionar para o servidor uma facilidade para fazer aquela ação. Por exemplo, uma atitude tão simples, né, que o líder tem, é de chegar e perguntar, né, para o seu servidor, o que eu posso fazer para tornar o seu trabalho mais fácil. Às vezes, por exemplo, né, se você está numa confeitaria, por exemplo, a pessoa vai pegar e vai falar assim: olha, se você comprasse para mim a tal pazinha de tal marca, que ela é barata, mas ela se encaixa tão bem nas minhas mãos que eu vou conseguir fazer melhor o meu trabalho. São pequenas coisas que mudam o prazer do servidor em trabalhar, muda o entendimento dele em relação às lideranças que estão ali. Por quê? Porque ele fala assim: puxa vida, ele se importou comigo, em como eu posso fazer melhor o meu trabalho. E aí começa a se estreitar uma relação mais próxima, né? Não é que o gestor tem que ser o amigo do seu colaborador, não é isso, mas o respeito imperando de ambas as partes, o conflito da comunicação vai diminuindo, né? E como as nossas maioria das empresas brasileiras são empresas que nasceram familiares, né, Pedro? E família tem conflitos, né? Então, assim, o sistêmico, ele ajuda imensamente nesses conflitos também, por quê? Foi bom você entrar nesse. Porque E as eu já vou passar para pessoas... você de volta, desculpa te cortar, mas frisar para o pessoal: tantas empresas familiares, e a maioria da nossa cultura são empresas familiares, e Sim. a Ana vai falar agora e entrar no assunto, um dos assuntos principais aqui, que eu vi que ela começou a entrar, então a gente tem que deixar bem claro, que é a terapia sistêmica, o coaching sistêmico nas empresas, que é algo sensacional. Todas as novas empresas estão vendo resultados muito relativos, muito bons, e é algo novo, e a Ana está hoje como pioneira, né, nessa área. E agora sim, Ana, fala para nós essa parte tão importante. Então, Pedro, porque às vezes as pessoas esquecem que a empresa ela tem alma, que a empresa também tem dores. Por quê? Porque o gestor, o fundador da empresa, é uma pessoa. Quando ele vai para a empresa, ele tem as dores internas dele e ele acaba levando essas dores com ele. E às vezes o empresário ele tem dificuldade para entender isso, né? Porque aí eles pegam e falam assim: não, mas na minha empresa eu sou uma pessoa, em casa eu sou outra. Engano. Isso foi ditado há algum tempo atrás, quando as pessoas diziam assim: o profissional é um, o pai de família é outro, o amigo é outro, tudo bem, são funções, né? São funções que você exerce sendo um homem, sendo uma mulher empreendedora, um homem empreendedor. Então, você é empreendedor, você é pai, você é filho, você é marido, você é amigo, você desempenha um monte de funções. Só que quem desempenha essas funções é a mesma pessoa. E se eu tenho uma dor, um conflito interno, qualquer função que eu estiver desempenhando, essa dor e esse conflito estará comigo. Não tem como separar, não tem como dividir. Depois que você mistura o leite em pó com o café e coloca água, dá para separar? Não tem como. Exatamente. Os nossos conflitos internos, nós também não conseguimos separá-los. Então, Pedro, para deixar mais claro para as pessoas entenderem, porque eu trabalho com as 3 leis sistêmicas, né? Pertencimento, hierarquia e equilíbrio. E nas empresas precisam ter essas leis também, porque elas trabalham dentro dessas leis. Você querendo ou não querendo, elas existem, elas vão agir na empresa também,
Assim como a lei da gravidade age a todo momento na atmosfera. É a mesma coisa. É uma lei, ela existe e lei não se contesta. Você consegue contestar uma lei? Uma lei dessa a gente não contesta, não. É difícil, Mas, não consegue, né? Então, quando, por exemplo, o fundador da empresa, se ele tem um conflito lá com um ancestral dele, que foi excluído do seio da família, tá? Então, assim, ou ele mesmo com o irmão dele, que ele não conversa, ele não consegue olhar na cara do irmão dele, e eles não conversam, então tem uma exclusão ali. Quando eu entendo que eu não tenho o direito de excluir ninguém do meu sistema, e que eu não preciso conviver, mas eu não posso excluir, eu vou acarretar o que dentro da minha empresa se eu não sei disso? Às vezes, um departamento começa a ter dificuldade com o outro. Ele começa a excluir um o outro lá dentro da empresa mesmo. E a empresa não é uma só? só uma empresa. A empresa é um sistema, não é? Exatamente. E esse sistema precisa funcionar adequadamente como uma engrenagem. Então, se um determinado setor começa a excluir o outro, eles vão parar de conversar, eles vão parar de interagir. Parando de interagir, vai haver o quê? Dificuldades, onde principalmente no crescimento, no avanço, né? Então, quando eles permitem olhar para isso de uma forma mais aberta, né? Porque como o sistêmico ainda é muito novo, como o setor organizacional sistêmico ainda é muito jovem no Brasil, as pessoas ainda ficam com o pezinho atrás, né, em colocar lá dentro um constelador, né, que vá trabalhar as dificuldades dos seus líderes, que vá trabalhar as dificuldades até dos próprios gestores, né? Só que a partir do momento que eles aceitam, que eles entendem o quanto é mais rápido trabalhar com o sistêmico, aí eles começam a compreender, né, que deveriam ter olhado para isso antes, né? Entender que a empresa é um sistema vivo, assim como o nosso sistema familiar é vivo. Então, você vai olhando para essas questões e vai diminuindo os conflitos. E assim as pessoas começam, como você mesmo disse, a olhar na mesma direção. E a empresa começa o quê? Evoluir, ela começa a crescer. Por quê? Porque todos ficam mais unidos. Então, às vezes, um colaborador e outro tem dificuldade e não sabem nem o porquê. Às vezes um olha para o outro e não sabe nem o porquê eles não se gostam, mas Isso trabalham gera dentro da prejuízo, mesma né? empresa. E isso gera prejuízo, porque as pessoas começam a se tratar com má vontade. E um depende do outro ali, para que o trabalho seja bem feito. Então, quando você faz um atendimento individualizado com esse funcionário, com esse colaborador, ele é capaz de entender o porquê que ele está olhando para aquela pessoa daquela maneira. E ele compreende que aquela pessoa não fez nada para ele, de uma maneira muito mais rápida, né? E aí, essa energia difícil que existiam entre eles, esse relacionamento pesado, né? Vamos dizer assim, ele termina e começa a ter o quê? Maior harmonia ali, um ajudar o outro, começam a compreender que eles estão ali para crescer juntos e ninguém está ali para competir com ninguém. É uma equipe, porque time é que compete, equipe não, equipe se ajuda, equipe cresce junto. Exatamente. E as empresas, mais do que nunca, independentemente do tamanho, precisam trabalhar suas equipes. Então, me fala uma coisa, Ana, como que a gente pode colocar isso numa empresa, numa equipe? Então, eu tenho problemas em departamentos X e Y, e como que eu vou fazer
E agora entra a sua mágica. Como eu vou fazer essa integração na visão sistêmica? Então, eu tenho produção, eu tenho o setor de faturamento, eu tenho contabilidade, eu tenho o setor de recursos humanos, e eu preciso que essas engrenagens andem ao mesmo tempo para que a gente possa ter uma qualidade melhor dos nossos serviços e, se a gente tem uma qualidade melhor, a gente tem um retorno em lucro para a empresa. E como que a gente, através da visão sistema, faz essa integração? Integração, Pedro, ela tem que começar com aulas, tá? Aulas de sistêmico, né? Eu gosto de fazer muito isso, de trabalhar as equipes, né? De cada setor, mostrar para eles o que é o sistêmico, como ele age nas nossas vidas e como ele age também dentro da empresa, para que eles comecem a entender o que é o sistêmico, né? O que é a visão sistêmica, que eles comecem a entender o que são as leis sistêmicas, porque aí eles começam já entender o que eles trazem da família de origem, que se parece muito com essas leis que eu estou falando, para eles terem colaboração dentro da empresa uns com os outros. Então, eu fazendo essa interação de família com o profissional, para que eles compreendam, né? E aí, depois, aqueles que têm dificuldade de relacionamento, aí a gente trabalha individualmente com a ferramenta da constelação, da terapia sistêmica, né? Que ela é muito rápida. Então, eu gosto muito de trabalhar primeiro as lideranças, né? Porque aí eles começam já a implantar essa visão sistêmica em relação ao servidor, e aí, assim, começa a melhorar imensamente o relacionamento, principalmente entre eles, que são os que mais se conversam, né? Exatamente. Eles é os que precisam estar alinhados, porque se eles não se alinham, as equipes que vêm junto com eles também não se alinham. E aí gera uma rivalidade entre setores. Então, precisa fazer o alinhamento dos líderes e depois de alinhar os líderes, a gente vai fazendo o alinhamento dos colaboradores que vêm abaixo e as outras lideranças também que vêm abaixo. Né? Por isso, a gente precisa ter também uma ideia de estrutura organizacional da empresa e as pequenas E empresas também, né? A gente está falando aqui é o que você faz muito bem, né? Exatamente. E a gente está falando de modelos de empresas grandes, mas as pequenas empresas com um, dois funcionários ou familiares que trabalham só na empresa geram mais conflitos ainda. E é mais benéfico ainda a terapia sistêmica, porque primeira questão da gente entender e separar, né? Então vamos falar agora aqui para o empresário pequeno, que a coisa mais difícil de se trabalhar em família é entender o papel de cada um e separar os papéis de casa com os papéis da empresa. Por isso que às vezes é muito difícil o marido e a mulher, né, irmãos trabalharem nas empresas, porque esses papéis acabam se confundindo. Vou te dar Só um que exemplo isso, por favor, por favor. sobre isso, Pedro. E aí entra a lei da hierarquia, né? E muitas vezes nós encontramos em empresas o irmão mais novo na liderança da empresa e o irmão mais velho, muitas vezes, tá? E o irmão mais velho na linha de produção. Mas por quê? Porque o traço de caráter dele é de trabalho, trabalho manual, trabalho braçal, de estar ali junto com os servidores na produção, né? E às vezes esse irmão mais jovem tenha feito um outro curso, tem uma outra mentalidade de investimento e ele precisa estar à frente da empresa nessa área, né? Porque ele tem uma visão maior de mercado, de investimento. E é ele lembrar, né, que como irmão, na família como irmão, o irmão mais velho precede, veio primeiro, mas na empresa, né, como gestor, o irmão caçula, mesmo sendo mais jovem, ele precede na hierarquia da empresa,
Então, quando os irmãos entendem isso e se olham dessa forma, diminui o atrito, diminui o conflito imensamente. E aí todo mundo ganha, todo mundo cresce. Mas para isso precisa fazer um movimento sistêmico, Pedro. Não é só falar. Não é só você fazer uma reunião com os dois e explicar isso. Você precisa fazer um movimento sistêmico com eles, para eles sentirem essa mudança. E aí entra em harmonia um com o outro, de respeitarem-se dentro da família, a hierarquia de cada um, e se respeitarem também na hierarquia organizacional. Que muitas vezes, Pedro, para as pessoas é muito difícil isso, tá? Por exemplo, o irmão mais velho receber ordens do irmão caçula dentro da empresa, tá? Eles acabam tendo atritos em relação a isso. Então, quando você faz um movimento sistêmico com eles, eles compreendem e internalizam esse movimento, esse sentimento, e muda imensamente. Eu vou te dar um exemplo muito bacana. Quem não conhece Steve Jobs, não é? Sim. História linda que Steve Jobs fez. No entanto, quando deu aquele boom da Apple, né, e que eles acharam que as ideias dele estavam ultrapassadas, e eles pegaram e afastaram ele da direção, lembra disso, desse fato? Afastaram ele da frente, né, da empresa, ele continuou trabalhando na Apple, mas, assim, ele se afastou das decisões como CEO. E, no entanto, a empresa começou o quê? A decair, ter dificuldades. Até que eles fizeram o quê? Trouxeram novamente o fundador de volta para a frente da empresa. Que isso nada mais é do que um movimento sistêmico, Pedro. É honrar esse fundador, honrar quem deu a vida por essa empresa. Isso acontece muito nas empresas familiares, né? Às vezes o pai funda a empresa, mantém essa empresa no topo, aí ele precisa se afastar e passar a direção da empresa para os filhos. E muitos passam a não honrar mais esse homem. O trabalho que ele fez por aquela empresa até então. Se a pessoa que assume a direção não honrar o tempo de dedicação do fundador para a empresa começa a cair a produção, ela começa a ter dificuldades de funcionabilidade. Então, tudo precisa ser honrado. Assim como nós precisamos honrar os nossos ancestrais, nós também precisamos honrar quem passou pelos lugares que nós estamos antes de nós. Então, se você entra numa empresa para ser o CEO da empresa, e o CEO anterior, que saiu antes de você, saiu com uma dor muito grande e não foi reconhecido por tudo que ele fez pela empresa até então, essa dor que esse CEO está levando com ele, fica lá. E você não consegue fazer o seu trabalho devidamente bem como você gostaria. E como você é capacitado para fazer. E a gente vai carregar essa dor e muitas vezes a empresa não está evoluindo no que podia, da forma que podia, ela não está conseguindo vencer as barreiras e a pessoa acaba não entendendo o porquê, mas ela acaba trazendo isso, né? Honrar, no coach, a gente trabalha muito com a gente honrar e respeitar a nossa história. E esse honrar e respeitar a nossa história não é só a nossa história pessoal, é a história do nosso pai e mãe, é a história que vem lá de trás. Então, a gente, independente da história, viu, Ana? E eu acredito que na terapia, no sistema, é a mesma coisa. A gente tem que honrar e respeitar essa história para poder dar uma poder continuá-la, né? E ter, assim, uma evolução muito maior. Exatamente. Então, por isso que alguns cargos nas empresas têm um turnover muito grande, Pedro.
porque tem uma dor não vista naquele cargo que precisa ser olhada, que precisa ser reconhecida, para que a pessoa que está executando o trabalho naquela função consiga realmente fazer o seu trabalho devidamente. Às vezes a pessoa contrata uma pessoa super qualificada, só que quando ela chega na empresa, naquele lugar, ela não consegue executar o trabalho dela. Muitas vezes as pessoas ao redor também, ela já tem isso e as pessoas ao redor acabam sentindo isso, né? E acabam até inconscientemente sabotando essa pessoa, para que ela não Sim, consiga, né, ter essa evolução necessária. E não vem o entendimento do global, da visão holística, do todo, de ter uma visão sobre as pessoas, sobre a ancestralidade, sobre o que vai ser continuado. Independente de como passou, quando a gente vai continuar algo, a gente tem que honrar o que passou. Independente se meu entendimento for sempre, diferente, né? Eu posso sempre. ter, numa empresa familiar, às vezes eu posso ter discordar de algo que o pai fez, o anterior, ou o outro CEO, né? Como você acabou de dizer, mas eu tenho que honrar o que ele fez. Sim, porque ele dedicou o tempo da vida dele ali. E isso Isso tem cria que um ser fluxo. respeitado. Exatamente isso. E isso cria um fluxo de continuidade no trabalho. Exato. E assim, quando a gente tem um fluxo de continuidade do trabalho, a empresa, de uma forma geral, vai para frente. As empresas começam a conquistar e conseguir melhorar outros patamares aos quais ela estava presa. Muitas vezes eu atendo no individual as pessoas que não entendem porque elas estão presas, que a vida não anda, que a empresa não anda. E quando a gente puxa e normalmente a pessoa vê e vai para o lado só da gestão, e quando a gente começa a conhecer, vê que ela não anda porque ficou muita coisa para trás. E quando a gente deixa dentro da empresa muitas coisas para trás, isso atrapalha que nem nós estarmos andando para frente com uma corrente, uma bola de corrente amarrada no nosso tornozelo, puxando, não deixando a gente sair do lugar. E aí se É torna bem cada isso. vez mais doloroso e a dor vai atrapalhando, gerando insatisfação, gerando desmotivação, gerando sentimentos de negativos que não dão o suporte que a gente precisa hoje em dia. E olha que precisa de muito suporte positivo para continuar vencendo. Verdade. E olha, Ana, tão importante isso, porque quando a gente fala sobre motivação, numa palestra de motivação, a pessoa se motiva naquele minuto e depois acaba a motivação. Ou a pessoa pensa assim, eu vou acordar motivado hoje. E a primeira vez que bate o pé, que alguém fala uma coisa que dói o calo, a motivação acaba. Por que que a motivação acaba na empresa ou na vida da pessoa? Porque não está ligada a sentimento. Sim, As pessoas mais motivadas, elas têm a ligação da sua motivação com sentimento também. Então, não adianta eu querer só motivar, eu tenho que ligar esse pensamento positivo a um sentimento que me traga isso. E se eu não tiver nada lá atrás para me impulsionar também, eu não consigo fazer essa ligação, consequentemente, em consequência disso, eu vou estar desmotivado. é isso mesmo. E ter uma visão maior e completa da empresa, das pessoas, faz com que a gente mude todo um sentimento. Você já percebeu? Todos nós aqui já passamos, já vimos isso quando a gente trabalha numa empresa, que de repente acontece algo e todo mundo começa a ter um sentimento negativo e isso se passa para a equipe toda. E todo mundo Ela fica espalha desmotivado. Ele espalha, inconscientemente, ele vai espalhando de um para o outro. rápido, muito rápido. E aí a empresa começa ou andar para trás ou ela ficar emperrada, porque aquele Estagnada. sentimento de desmotivação passou para os outros. Então,
é muito importante que a gente tenha essa visão de um sistema, de que um está ligado ao outro, uma pessoa está ligada a outra, quem está ali está ligado a outro. Então, não pode deixar Exatamente. de compreender o próximo e entender o papel de cada um. Ter A, empatia, né, Pedro? a empatia, líderes, bons líderes são aqueles que são servidores e têm a empatia com uma das suas características. E isso Sim. não faz, pessoal, porque a ideia de liderança é que a pessoa tem que só mandar e cobrar. E líder empático e um líder servidor, ele gera mais resultado, cobrando também, mas ele dá o suporte necessário para isso. Isso Tá. que não tem preço dentro de um sistema de uma empresa. Por isso que as lideranças têm que ser trabalhadas, por isso que as pessoas, como você mesmo faz, né, Pedro? Você faz um, um traço, né? Não é o traço de caráter, como que é que você faz? Análise de perfil Você faz uma análise comportamental. de perfil comportamental para que as pessoas mais qualificadas assumam cargos de liderança, que é o mais assertivo dentro de uma empresa, né? Por exemplo, eu falo de traços de caráter, né? Você dá um outro nome, mas eu falo de traços de caráter. Por exemplo, o masoquista, né? O masoquista é aquele que vai fazer o trabalho, que você vai falar para ele, ó, você precisa pegar essas 10 caixas e colocar em tal lugar em 5 minutos, e ele vai fazer isso para você, entende? Então, a pessoa que vai pegar e fazer, você também, se você conhece o traço de caráter dela, como ela funciona, ela vai ficar fazendo exatamente aquilo que ela faz bem. E aí, por exemplo, se você pegar uma pessoa que é esquizoide, para ela ficar no atendimento, não vai dar certo. Por quê? Porque ela tem dificuldade de contato, ela tem dificuldade de olhar para as pessoas, ela gosta de ficar sozinha, ela gosta de trabalhar atrás de uma mesa, e de preferência a mesa do fundo, para ela trabalhar bem. Então, se você entende os traços de caráter dos seus funcionários, você também consegue o quê? Colocá-los na função correta para eles desempenharem com maior eficácia aquilo que eles fazem melhor, né? Então, quando você junta todas essas ferramentas, você tem uma maior assertividade com a empresa, com os funcionários, com o desempenho de cada um. Então, você pode aproveitar muito mais aquilo que eles têm de bom, que é a qualidade deles, né? Isso gera o quê? Produtividade. Quando as pessoas certas estão nos lugares certos, Ganho, lucro, produtividade quer dizer para o empresário lucro. Quer dizer que o empresário consegue lucrar bem, com vontade, com todo mundo indo para o mesmo lugar, com todo mundo com bom sentimento ali dentro. Tem coisa melhor do que lucrar fazendo não aquilo tem. de forma assertiva, de forma bem feita, de forma em que todos possam estar bem? Exatamente. Pedro, eu vou deixar aqui aberto agora para o pessoal perguntar. Quem aí no Instagram quer fazer alguma pergunta, faça no YouTube também. Deixa eu abrir aqui o YouTube como está, nosso chat. Então, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, agora é a hora, hein? Marco Antônio Alvim, ótima visão. Muito obrigado, Marco. Ficamos felizes em ajudar. E até o final, enquanto o pessoal vai pensando uma pergunta aí para nós, a gente Sim, também vai falar o quê? Como prevenir. Antes de terminar, a gente isso, vai falar assim, como prevenir os conflitos, né? ótimo. Porque nós falamos bastante em como resolvê-los, a prevenção de forma geral da terapia sistema, mas nós temos algumas poucas coisas que fazem e ajudam na prevenção. A Ana falou lá no começo sobre reuniões periódicas, então compreender e ter reuniões, conhecer as pessoas que estão na sua empresa, mesmo que ela seja pequena, é importante, né? Porque vai Muito. gerando o sistema, vai fazendo com que as pessoas troquem as suas informações.
Algo muito importante também é a gente ter cultura de feedback. O que que essas palavras chatas que inventam, né? É de dar o retorno para as pessoas para elas entenderem o que está acontecendo. Às vezes eu não dou um feedback positivo ou negativo para a pessoa, ela continua agindo de forma que vai gerar um conflito, mas ela não acaba não sabendo disso. Ela não sabe. Exatamente, ela não sabe. Ter uma comunicação assertiva, né? Ter uma comunicação aberta, direta, com clareza. Clareza e objetividade é muito importante. As pessoas terem coerência, conhecerem os valores da empresa. Pequenas empresas, às vezes, não construem, né? Constroem a sua visão, a sua missão e os seus valores, mas quando a gente constrói isso, as pessoas também começam a diminuir e a empresa vai tendo coerência. Então, eu entendo que essa empresa está apoiando, que ela faz isso por mim, eu vou fazer por ela também. A liderança positiva. As pessoas, às vezes, precisam também, dependendo do caso, de autonomia, né? Autonomia para trabalhar. Cultura empresarial, que é muito importante. Nós estamos trabalhando em várias empresas isso. Não é a cultura do papel, não, pessoal, é a cultura empresarial mesmo, de verdade. A cultura organizacional, a cultura empresarial, para que os colaboradores saibam o que a empresa como um ente Qual é a quer, missão da pensa, empresa, qual é né? a missão, quais são os seus valores, em trabalhar em torno dessa cultura. E agora a gente não está conseguindo muito, mas ter momentos de interação, né? Em razão da pandemia, a gente não está conseguindo, mas ter momentos de interação, em que possa quebrar um pouco a imagem, a diferença de um para outro, a distância de um para outro. As empresas Sim, hoje que mais têm produtividade são não as que verticalizaram, né? As que conseguiram horizontalizar, quanto mais. Por quê? Quanto mais verticaliza, mais a informação se perde. Então, quanto mais o líder, o CEO e os líderes estão próximos, quanto mais os líderes estão próximos dos seus colaboradores, a informação ela é passada de uma maneira mais rápida. E ela não se perde, não a quebra, não quebra um sistema. Se a gente verticaliza e coloca pessoas inalcançáveis lá em cima, então a gente acaba quebrando o sistema, sim. dificultando o sistema. Então, quando eu faço uma entrevista com o pessoal lá de baixo, que eu digo lá de baixo que eles não são abaixo de ninguém, mas eu digo o pessoal Eles hierarquicamente que são, está né? como colaborador, que não são os cargos de chefia, o feedback deles é muito importante para o pessoal que está lá em cima. Isso é incalculável. E Porque muitas informações não chegam até eles, né? exatamente, não chega. Então, ele está agindo lá no posto de uma forma e sem entender o que está acontecendo lá embaixo. Aí ele vem e fala assim: eu não sei por que que as pessoas não estão agindo dessa forma que eu quero. Mas ele não entende o que está acontecendo lá embaixo muitas vezes, e se ele entender, vão agir da forma com que ele deseja. E criar esse vínculo saudável. Isso é muito importante, ter um vínculo saudável nas empresas. Que as pessoas possam entender e compreender os limites, compreendendo os limites, criar esse vínculo positivo, compreender a hierarquia, mas que ela não seja uma hierarquia que faça diferença de uma pessoa para outra. Essa hierarquia que sirva para quê? Para poder controlar e comandar, mas que tenha um vínculo positivo entre as pessoas. Todas as hierarquias bem feitas, com regras claras, não servem. E a Sim. pessoa que consegue fazer isso na empresa muda o padrão de comportamento de todos, que é muito importante que a gente está vendo no dia de hoje. Sim, até colocou aqui o Marco, como lidar com a hierarquia familiar. Exatamente tudo isso que o Pedro acabou de falar e sistemicamente, né, é respeitar quem veio primeiro, porque ela tem uma ordem de chegada, né? Quem chega primeiro tem o seu lugar.
os mais jovens têm a prioridade de quê? De serem cuidados pelos mais velhos. Então, numa empresa, também precisa ter essa hierarquia, tá? Então, assim, os mais velhos precisam ser honrados pelos mais jovens que chegam, porque às vezes chega uma pessoa mais jovem e ela tem um maior conhecimento. E aí ela começa assim: ah, mas eu fiz tal faculdade, o cara não fez faculdade, isso, aquilo e tal. Mas acontece que quantos anos ele já dedicou àquela empresa? Quanto ele tem de experiência por trabalhar naquela empresa? Então, isso precisa ser honrado, precisa ser respeitado a hierarquia. Porque assim a pessoa que está lá há mais tempo também vai respeitar os novos conhecimentos que estão chegando com uma pessoa mais jovem que tem um conhecimento novo, estratégico, de formação, né? Então, aí os conflitos diminuem dentro da hierarquia, tá? Essa é uma das formas que podem ser feitas. Espero ter respondido a sua pergunta aí, Marco. Muito bom. Outra coisa, Ana, às vezes o líder precisa ser mediador. E muitos me perguntam nos treinamentos de formação de líderes, como ele faz para ser o mediador de um conflito? Então, tem dois colaboradores com um conflito. E eles nos perguntam como que eles fazem, como eles abordam, como chegar, como que eu faço para resolver esse conflito. Então, a gente tem etapas. Primeira etapa para o mediador é a apuração. O que é a apuração? Entender os dois lados, entender o contexto, sem pender para lado nenhum, e tratar com empatia. E ser imparcial. Ser imparcial, ter empatia para os dois. Depois que ele entendeu todo o contexto, vem a etapa de negociação. Eu tenho um livro da FGV que fala sobre todas as etapas. Eu estudei muito por ele. Então, depois, a gente tem que negociar com as partes. Porque nem todo mundo está 100% certo, ao contrário que ninguém está 100% errado. Então, a gente tem que negociar em conjunto para achar uma resolução. E aí sim, a gente chegando numa resolução que seja para ambos os lados, considerando os lados, não, né, que seja para ambos vai ser difícil, porque é um conflito, mas considerando os lados, a gente tem uma coisa que às vezes acaba esquecendo, consegue chegar bem até essa etapa, que é a etapa do acompanhamento. Vai, resolve, o que acontece? Eu não acompanho a consecução das coisas. Eu não acompanho como está sendo feito. E aí gera novamente um conflito que já tinha sido resolvido. E aí gera um estresse para nós, para os líderes que a gente fala, mas como que está mais uma vez acontecendo aquilo que já era para ter sido feito? Já era para ser feito de uma maneira positiva, que nós já resolvemos. Por que está dando conflito de novo? Porque a gente se esquece do acompanhamento. Então, muitas pessoas perguntam como fazer. E em grosso modo, tá, pessoal? É assim que a gente trabalha. Lógico que no caso em loco, a gente vai ter que ter uma percepção e um entendimento muito grande e principalmente clareza, objetividade e tirar o nosso julgamento. Não julgar, só compreender. Vamos colocar aí rapidinho para o Marco, qual a diferença do líder e do chefe? O líder, isso é muito bom, né? A gente trabalha com lideranças hoje em dia e temos até 4 estágios, mas não vai falar só do chefe. O chefe, aquele antigo chefe, é a pessoa que sempre quer impor a sua vontade. Normalmente, ele impõe a vontade porque ele tem, entre aspas, o poder na mão. Então, o chefe, ele vai sempre usar um poder coercitivo para os seus colaboradores. O que acontece com o chefe? Ele não cria engajamento das pessoas no trabalho. Então, o chefe impõe, você tem que fazer porque eu mando é dessa forma. Ele não tem...
Exatamente, ele não tem o retorno da pessoa, porque ele já sabe tudo, ele quer mandar. A pessoa vai fazer exatamente o que ele mandou, porque ela não quer perder o emprego, só que ela não se engaja no trabalho. Ela não tem proatividade, ela não tem o retorno que um líder precisa. Já Sim. os novos líderes, que são os líderes servidores e empáticos, primeiro eles têm o quê? O entendimento da pessoa. Então, por que está acontecendo? Como está acontecendo? O que você pode me dizer com o assunto? Como nós podemos resolver esse assunto? O líder pergunta: o que eu posso fazer para te ajudar a resolver esse assunto? O que eu posso, que você precisa para que isso não aconteça mais? Então, ele inverte a visão de chefe ao contrário e chega a compreender. E a pessoa sendo valorizada por um líder, ela cria um engajamento na empresa. Então, se a pessoa dentro da empresa está engajada com o trabalho dela, ela vê alguma coisa errada, o que que ela faz? Ela conserta, ou se não conserta, ela leva a informação. Agora, onde o chefe está só mandando, ela vai ver alguma coisa errada e vai falar assim, ó, não sou eu, deixa ele não é o chefe, ele vai se virar para compreender. E aí a visão do todo fica restrita. Mas o que eu E, tenho que dizer também, não se assustem, é que colaborar. tem horas que a pessoa precisa ser o chefe. Por exemplo, numa gestão de crise, alguém precisa impor a vontade, mas não numa gestão normal. Então, estamos no meio de uma crise, cada um correndo para um lado, não tenho nenhuma ferramenta positiva para resolver. E aí ele tem que ser aquela pessoa que manda, que impõe. Fora de uma gestão de crise, aí nós temos que ser líderes, de acordo com a necessidade que a gente tem da empresa. E mais importante que ser líder, Ana, é se compreender. Qual é o meu tipo de liderança? Não vai ser a liderança igual do outro. Eu sou um líder de acordo com o meu perfil, o que que eu tenho que fazer? Quais os pontos que eu tenho que melhorar na minha liderança? Quais os pontos que eu tenho bom já? Então, se eu sou um líder com característica de executor, eu vou tentar fazer mais do que delegar. Aí, Sim. um líder executor tem que aprender o quê? A delegar A- tarefas. Exatamente. Já um Ele, líder ele disse que a sua resposta foi perfeita. Muito obrigado, viu? Já o líder, Ana, Marcos, né? É, Que ele é um líder com característica principal como um planejador, ele está acostumado a delegar e delargar. Sabe o que é delargar? Quando você manda e não está nem aí. Porque ele pensa que a equipe está perfeita para andar. E aí ele tem que o quê? Subir essa características mais para o executor, que é de fazer e de cobrar. Então, delegar e delargar está no livro do Chiavenato, isso também, sobre liderança, que ele fala sobre isso. Então, a gente não pode largar, nós temos que delegar e cobrar. Muitas vezes ver se é realmente foi ruim, feito, né, Pedro? exatamente, às vezes é ruim cobrar, mas a gente tem que aprender a cobrar também. Então, um líder com característica mais de planejador, que é o característica do gato, ele tem um problema mais para cobrar. Já o líder executor, ele tem um problema maior porque ele gosta de fazer e ele tem que aprender a delegar também. Ah, Então, a gente, de uma forma geral, percebe que o bom líder olha para dentro de si primeiro. Ele afia suas características, suas melhores características, para que os seus colaboradores possam compreender a liderança dele. Esse é o bom líder. O líder servidor. Hoje em dia, a gente trabalha com o líder coach também, a gente aprende no coach, né? O líder coach. Por que o líder coach? O líder coach é aquele que consegue compreender e extrair o melhor. Qual que é o papel do coach? Extrair o melhor de você. E o líder, quando consegue ser um líder coach, ele vai extrair o melhor daquela pessoa. sim. Mesmo que você tenha que, às vezes, entre aspas, chamar a atenção, dar uma bronca,
Se você for um líder servidor, a pessoa vai entender que é para o bem dela. E ela vai sair melhor do que entrou naquela reunião. Ótimo. Deixa eu Passos, responder uma pergunta aqui, Pedro. por favor. Ana Cláudia, como você vê um empresário que não passa o seu legado? Não inclui o próprio filho na empresa, delega a administração a uma outra pessoa. O que esse sentimento de rejeição do filho pode acarretar? Olha, Suzana, são várias questões aí, tá? É preciso olhar sistemicamente o que está acontecendo. Por exemplo, se esse filho foi autorizado a ir para o pai quando ainda era pequeno, se a mãe não negou ao filho a ida para o pai, e aí agora eles têm uma rivalidade muito grande um com o outro, tá? Que pode acontecer lá nos 3 anos de idade, entre os 3 e 4 anos de idade, a mãe ter trazido esse filho totalmente para ela, mas é consciente? Não, é inconsciente, tá? A constelação, ela não julga ninguém, a gente só entende o que foi, o que aconteceu lá atrás, para que gere esses conflitos agora na vida adulta. Ou também precisa ver, esse filho, ele realmente tem competência para ficar à frente da empresa? Tem tudo isso. Se para a empresa não for melhor esse filho assumir, se para a empresa continuar crescendo, seja melhor que uma outra pessoa assuma, só que precisa olhar para essa dor desse filho. Porque senão ele vai ficar com essa dor, não vai aceitar, e ele vai o quê? Trazer dificuldades para ele mesmo. Né? Em vez dele colher os frutos e agregar o conhecimento que ele tem com o conhecimento trazido pela outra pessoa, ele vai fazer o quê? Excluir, tá? E a exclusão causa um dano muito grande ao sistema, tanto para esse pai e esse filho, como para a própria empresa, tá? Então, é preciso olhar para identificar aí o que está acontecendo entre esse pai e esse filho. Solução existe, basta que um queira olhar, que um queira ver o que é que está acontecendo, tá? Mas tem uma relação sistêmica aí muito forte entre os dois, tá? Já dá para perceber isso aí, tá bom? Espero ter te ajudado. Pedro, nosso Muito tempo bom. vai terminar. Daqui a pouquinho o Instagram pede para mim terminar. Apesar de que, como a gente tem bastante seguidor, tanto eu como você, acho que eles vão dar mais um tempinho para a gente, né? Vamos até a hora que a gente conseguir, o pessoal não estiver cansado. Exatamente. Se tiverem mais Vamos, alguma pergunta, podem mandar para a vamos, gente. vamos dar uma palhinha e falar para o pessoal que a gente vai fazer outra live mais para frente. Ah, verdade, Pedro. Já estava esquecendo. Nós temos para empresas familiares também, nós vamos falar sobre produtividade e vamos fazer uma live especial sobre gestão do tempo, Isso, né? verdade. E Então, serão sempre nas sextas-feiras, por enquanto, né, Pedro? por enquanto, o melhor horário que a gente está vendo é esse horário, mas estamos abertos a sugestões também, né? Verdade. Se E quiserem mudar o horário, né, de repente, às vezes mais tarde, a você gente está sabe aqui que nesse para fazer o momento que for de melhor. home office, nesse momento de trabalho em casa, o que eu estou trabalhando com as pessoas é a questão da produtividade e da gestão de tempo. Como ser produtivo em home office? Como entender a produtividade na empresa também? Né? Como eu entender a produtividade dentro de um sistema que eu trace metas e objetivos? Qual o tempo que eu estou tendo? Como separar o tempo? Quais são os aplicativos na prática que a gente pode usar? Qual é quais o entendimento sobre o que é importante, sobre o que é circunstancial, sobre o que é urgente. Se a gente está agindo demais na área da urgência, a gente está perdendo coisas importantes.
Se a gente está agindo demais com o circunstancial, a gente está perdendo o que é importante também. Às vezes na vida, a gente está ficando no que é circunstancial. O que que é circunstancial? Só vou dar uma palhinha, viu, Ana? É aquilo que não está na esfera da importância, como assistir série o dia inteiro, como não ter aquela vontade intrínseca de fazer o trabalho que precisa ser feito, ficar enrolando um trabalho. Então a gente acaba procrastinando, exatamente. E está em alta isso, tanto é que muitas pessoas vêm me procurando por causa que não consegue ser produtivo em home office. Tem muitas empresas que estão com os escritórios em home office. Às vezes a parte de indústria está trabalhando, mas o escritório está fora. Então, gerou uma mudança muito grande e nós estamos sempre em cima das mudanças da atualidade. E essas mudanças estão sendo faladas que provavelmente elas vão ficar por mais tempo, porque para a empresa às vezes é mais barato, home office, né? Não gasta energia, não gasta... Mais barato, né, Pedro? Exatamente, diminui espaço Até físico. para o servidor ficou mais barato, né? Para o servidor, às vezes ele não precisa se locomover e etc, né? Consegue... Só que as pessoas, como não estão acostumadas, principalmente no nosso país, acaba caindo a produtividade, acaba perdendo a gestão do tempo, não sabe gerir o próprio tempo. O que acontece? Está dentro de casa e não tem tempo para a família. Como isso? Ou está dentro de casa e a família está tirando todo o tempo para o trabalho e a gente está perdendo alguns trabalhos. Quem trabalha de maneira a ganhar por etapas. Então, não consegue cumprir, não é produtivo, ou perde o emprego, ou não ganha o que deveria. Então, a gente vai aprender, eu tenho certeza que a visão sistêmica está muito ligada a isso também. A gente vai aprender a como gerir esse tempo, como ser produtivo, e aí sim, se automotivar, se transformar. Então, tem muita coisa boa por aí, viu, pessoal? Estaremos aguardando por vocês. Então, ó, o Marco mesmo já falou, achei essa data e horário ótimos. Então sexta-feira que vem, meu amigo Marco, mesmo bate horário, mesmo bate canal. Ele é o meu amigo médico Batman, tá? Que bom, muito bom. É o doutor Batman. Muito bom mesmo. E Pedro. mais importante, Ana, só para finalizar, a gente está aqui para contribuir, né? Então, chamem os seus amigos, chamem quem puder. Nós estamos aqui para entregar conhecimento valioso para contribuir com as pessoas. Isso que mais importa para nós dois. E eles agora mandem uns aviãozinhos aí, porque essa live vai ficar gravada, para que as pessoas assistam depois, né, Pedro? Exatamente. Quem gostou, manda um aviãozinho. Dá um like, né? Curte aí, porque quanto mais vocês curtirem, mais o Instagram entrega e a gente pode voltar e fazer com mais pessoas ainda, né? Mais pessoas vão se beneficiar desse conhecimento tão maravilhoso. Pedro, gratidão, foi uma delícia bater esse papo com você. Muito leve, muito gostoso. E o pessoal que está aqui no Instagram, pelo jeito, também gostou muito, porque eles estão dando bastante coraçõezinhos, né? Boa noite, obrigada. Obrigada, que bom que vocês gostaram, gente. Pedro, muito obrigada. Dá um abração aí para o pessoal. Muito obrigado, Ana. Muito obrigado, pessoal. Estamos aqui para contribuir. Somos muito, muito gratos a vocês e com certeza seremos muito, muito melhores depois de hoje. Muita gratidão. Com certeza. Gente, ó, beijo grande. Parabéns para vocês por essa live incrível.